caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre o 7º mandamento da lei de Deus, não roubar ou não furtar, que é a mesma coisa, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Este é o último programa que nós dedicamos ao 7º mandamento. E me parece oportuno refletir sobre uma frase do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da pobreza. É a resposta que Jesus dá a Judas Iscariotes quando, na unção de Betânia, uma mulher derrama um nardo puro, precioso, caro, nos pés de Jesus, e Judas critica esse gesto, achando que aquele dinheiro foi desperdiçado, que aquele dinheiro deveria ser dado para os pobres. E Jesus critica, responde à altura a Judas Iscariotes, mas antes o evangelista João diz, ele dizia isso não porque gostasse dos pobres, mas porque, tendo a bolsa comum, roubava. Vamos então ao comentário da igreja sobre essa frase de Nosso Senhor e qual é o seu verdadeiro significado. Será que Jesus, ao dizer que pobres sempre os tereis, quer dizer que é uma fatalidade, é algo inexorável, que a pobreza vai sempre ser continuada e sempre haverá pobre porque isso equivale à vontade de Deus? É claro que não. Vamos ao texto e ao comentário que a mesma igreja faz a esse texto na segunda parte do parágrafo 2449 do Catecismo da Igreja Católica. E Jesus faz sua esta palavra: pobres sempre os haveis de ter convosco. A mim nem sempre me tereis. Com isto, não faz caducar a força dos oráculos antigos: compraremos os necessitados por dinheiro e os pobres por um par de sandálias. Mas convida-nos a reconhecer a sua presença na pessoa dos pobres, que são os seus irmãos. Jesus, portanto, ao responder assim a Judas Iscariotes, não quis dizer que a pobreza era uma fatalidade que correspondia à vontade de Deus, como se Deus se comprazesse em perpetuar a pobreza. É exatamente o contrário. Pobres sempre os tereis. Isto é, se Cristo se manifesta aos homens, sobretudo na pessoa dos pobres, Jesus está dizendo: eu sempre estarei com vocês. Na pessoa dos pobres, não querendo a pobreza em si, mas convidando vocês a suplantar a pobreza pela prática da caridade. A mim, nem sempre vocês terão. Jesus está na iminência de consumar a sua fidelidade ao Pai no sacrifício do Calvário. E aquele gesto daquela mulher antecipou, significou a sua sepultura. Ele mesmo diz nesse capítulo 12 do Evangelho segundo João. Portanto, pobres sempre os tereis, não é de forma alguma uma expressão do querer de Deus, que Deus se agrada da pobreza, da miséria enquanto tal. Aliás, é exatamente o contrário. A pobreza entre vocês é responsabilidade de vocês. Compete a vocês vencê-la, compete a vocês triunfar sobre ela, compete a vocês atenuar o sofrimento dos pobres. Jesus aqui está convidando todos nós à prática da caridade. Se a prática da caridade agrada a Deus, se a caridade é a plenitude da lei, e a caridade se torna mais sublime quando endereçada aos pobres, aos indigentes, aos carentes, essa afirmação não evoca a ideia de fatalidade. É exatamente o contrário. É um estímulo, é um convite à prática da caridade como única forma, a mais forte, a mais poderosa, a mais eficaz para se combater a pobreza.